têm boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possuem olfato, suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite da sua garganta. Sejam como eles, quem os fabrica e todos os que nele depositam sua confiança. Confia no Senhor, ó Israel, ó povo de Deus. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Confia no Senhor, ó casa de Arão, ou casa do sacerdote. Ele é o seu socorro e a sua proteção. Aleluia. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso amparo e segurança. Até aqui, amém? É uma palavra realmente poderosa, uma palavra maravilhosa. Eu amo essa palavra porque revela verdades ao nosso coração. Amém? Acerca do poder do nosso Deus, de quem Ele é. Então a Bíblia começa dizendo: não a nós, Senhor, glória nenhuma, ou seja, glória nenhuma seja dada aos homens, mas ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade para com o teu povo, porque o Senhor Ele é fiel, amém? O Senhor nos ama, Ele é fiel para conosco. E a Bíblia diz, irmãos, que as nações, elas muitas vezes apontam para nós: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? A Bíblia diz que o Senhor está nos céus. Aleluia. Nosso Deus Todo-Poderoso está nos céus. E tudo que Ele deseja, Ele tem poder de realizar. Porque as obras que são feitas pelas mãos dos homens, seja de ouro, prata, de pedra, a Bíblia diz que essas obras, elas não podem ser louvadas, elas não podem ser benditas, porque elas não são Deus, na verdade, elas são ídolos, apenas, mas ídolos de homens, feitos por mãos humanas. E a Bíblia fala, irmãos, aqui no versículo 8, ou melhor, a partir do 3, vai falando, que os ídolos feitos pelas mãos dos homens, tem mão, mas não consegue pegar, tem boca, mas não fala, nariz não cheira, olhos, mas não vê. Por quê? Porque não há vida, não há poder, não é? E aqui no versículo 8 diz assim: sejam como eles, quem os fabrica e todos os que nele depositam a sua confiança. Então veja bem, a nossa confiança precisa estar no Senhor e não aquilo no que o homem produz ou faz. Que os nossos olhos estejam postos no Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Amém? A Bíblia diz que o Senhor é Espírito. Então nos convém que nós o adoramos em Espírito e em verdade. Amém, queridos? Que a nossa confiança esteja nele, porque ele é poderoso para nos dar resposta, para cuidar de nós, para nos proteger, para nos amar, para nos salvar deste mundo, das prisões e nos levar para a glória. Um dia nós estaremos com o Senhor na glória. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Gostaria de convidar a ministra da palavra desta noite. Amém? Minha esposa. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar por ela? Amém? Pai, no nome de Jesus, nós bendizemos o teu santo nome. Gratos ao Senhor por este dia. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite em que nós nos reunimos na tua presença. Senhor Deus, para celebrar o Senhor, para cultuar o Senhor. Obrigado, Deus, por este momento onde nós vamos ouvir a tua palavra, que o Senhor já tem falado no coração da tua filha. Continua, Senhor, falando. Ministra aos nossos corações. Usa ela com poder, com graça, com sabedoria, intrepidez, ousadia, com amor, Senhor Deus. Porque eu sei, Pai, que o Senhor, ó Deus, tem, ó Pai, muito a falar aos nossos corações. Nós abrimos os nossos corações ao Senhor, nós queremos te ouvir, porque o Senhor nos deu um coração ensinável, o Senhor nos deu um coração contrito e quebrantado, Pai. E o nosso prazer é estar na tua presença para ouvir a tua palavra. Fica conosco, fica com a tua filha, em nome de Jesus. Amém. 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 Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Faz um tempinho que eu não ministro a palavra. Tenho ministrado, sim, para as crianças, Graças a Deus, o Senhor tem concedido essa bênção, que é estar ensinando as crianças. E isso eu vejo como uma graça de Deus. Eu vejo como um presente de Deus na minha vida. E resposta, de algumas coisas que o Senhor
durante esse tempo, tenho ensinado e tenho entregado. Eu trabalhei numa escola no Brasil durante alguns anos e fui auxiliar de sala. E aquilo ali, eu aprendi muita coisa com criança, auxiliando, por muitas vezes fazia regência de sala, mas como o Senhor me ensinou naquele tempo. Porque trabalhar com criança, o Senhor primeiro ensina a gente. Porque o Senhor tem algo na palavra dele que fala que é para nós sermos como criança. Né? Para nós sermos como a criança. E aí, muitas vezes nós ficamos pensando assim, mas como? Se nós temos que amadurecer. Como isso, Senhor? Se nós temos que amadurecer nossas atitudes, os nossos pensamentos, o mundo exige que a gente amadureça, que a gente... Como ser como criança? E o Senhor vem nos ensinando a cada dia. Amados, você chama a atenção de uma criança ali na salinha. Ela te olha, ela fala talvez ela fala alguma coisa, talvez ela fala assim, talvez ela fique triste. Mas em 2 minutos aquela criança está te abraçando. Em 2 minutos aquela criança já perdoou e esqueceu que você chamou a atenção dela. Como uma criança nos ensina. Talvez pai e mãe, muitas vezes, já teve que corrigir com a vara o filho. Eu tenho 4 filhos, eu já tive que, por algumas vezes, eu nunca gostei de ter que ensinar com a vara. Nunca gostei. Mas por algumas vezes foi necessidade. E nunca... Hoje eu olho para os meus filhos e eu vejo assim, mesmo diante de algumas correções, eles nunca viraram as costas para mim. Mesmo diante de muitos pulsos firmes, porque você que é pai, você que é mãe, você que não é, mas você tem que muitas vezes ter um pulso firme. É muito mais fácil se eu perguntar para qualquer pai, qualquer mãe aqui, que é muito mais fácil deixar de lado. É muito mais fácil você deixar de lado e deixar com que a televisão, o celular ensine, do que você ter que corrigir. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. Amém? O Senhor nos chamou para conduzir os nossos filhos. O Senhor nos chamou para conduzir as crianças. Hoje eu não tenho mais uma criança em casa, não minha, mas tenho muitas dos outros. E eu vejo assim que o Senhor me chamou para isso. A cada dia eu tenho certeza disso. Certa feita eu fui num culto lá em Nagoya, em uma igreja, e era um culto de jovens. E sentou os jovens para um lado e falou assim, as erradas sem trocar. Aí sentou os jovens de um lado. E os adultos sentou do outro lado. E do meu lado sentou uma mulher que eu nunca tinha visto ela na minha vida. E durante algum momento ali, o ministro falou assim, vai na mão da pessoa que está do seu lado e faz uma oração por ela, mas deixa que ela escuta a sua oração e você faça uma vice-versa. E aquela mulher começou a orar, parece que foi uma oração, não foi aquela profecia, nada daquilo. Mas foi uma oração tão direcionada, tão conduzida, que aquela mulher falou assim, na oração dela, eu prestando atenção, ela falava, o Senhor levantou essa mulher como uma educadora de crianças. E foi falando muitas coisas, e muitos projetos realmente, os projetos que o Senhor tem dado, e aquilo que o Senhor tem entregado. E o Senhor estava me dando muita coisa que eu estava escrevendo, muitas palavras,
muitos projetos das crianças que ainda, em nome de Jesus, nós vamos colocar em prática. O desejo de escrever livro para as crianças, nós vamos colocar em prática em nome de Jesus como um ministério. E assim o Senhor foi usando aquela mulher naquela oração. Às vezes a gente vai deixando engavetado algumas coisas que o Senhor nos entrega. E depois, diante disso, a gente veio para cá e tínhamos 2 crianças, a Thelzinha e a Mimi, e a Yasmin, da Michelle. Depois a Sarinha, aí ficamos com 3 crianças. E agora tem dia que tem mais criança do que adulto, a glória de Deus. Isso, a Gabi e todas as crianças, né? E às vezes eu encontro as crianças na rua, né, chefe? Eu encontro as crianças na rua e as crianças entregam os pais, viu? Tô com saudade, tia! Aí é bem interessante, assim, porque a criança é muito sincera. Né? E o Senhor tem falado muito comigo acerca de algo que se chama legado. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas 22:5. Eu vou contar um pouquinho antes. Davi, aqui fala sobre Davi. Davi, ele teve um desejo no coração dele de construir um templo para o Senhor. Lá em 1 Crônicas 17 ele fala, né? Ele estava conversando com um profeta e ele fala assim: Como pode eu morar em um palácio feito de cedro, algo tão glorioso, tão luxuoso, e o meu Deus, a arca da aliança, habitar em tendas? Ele fala para um profeta. E surge no coração, o desejo no coração dele de construir um templo. E o profeta fala para ele assim, porque às vezes a gente compartilha uma ideia com alguém, isso aqui não levando só para um lado, mas esse aqui você pega que é como diz uma professora minha, ela fala que é um míssil. Muitas vezes você vai compartilhar uma história com alguém e aquilo parece bom. E a pessoa fala assim: não, é de Deus. Faz isso. É de Deus, porque é bom. Aquele profeta, ele não consultou Deus. Ele simplesmente disse assim: faça o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Mas Deus não falou para ele. Ele não foi lá orar e falou: não, Davi, Deus realmente falou comigo que é para você fazer isso. Ele falou por ele mesmo, porque ele achou muito bom. A ideia é muito excelente. Então, às vezes, a pessoa vai falar para você: faça tal coisa porque é muito bom, mas tome muito cuidado com isso. Porque pode ser que não é Deus falando com você. Pode ser bom para outra pessoa, mas para você não é. Isso para qualquer área das nossas vidas. Mas aqui em relação ao templo. Então, vai cada um lá para sua casa, lá, e Davi foi com aquilo ardendo. Imaginam que ele foi aquilo ali queimando no coração dele. O profeta, aquele homem que ouvia Deus, falou para ele: faça. Então o profeta foi para casa e o profeta, Deus falou com aquele profeta durante a noite: vai lá agora e se corrige lá, que você falou uma coisa que não era para você falar. Eu não falei nada. Deus fala para ele: olha, vai lá e fala com Davi que não é ele que vai construir esse templo. Fala para ele que é outra pessoa. E Deus dá os motivos dele. Mas aqui
aqui me chama muito a atenção, que seria um filho de Davi que ia construir esse templo. E esse aqui que nós vamos ler agora, ó, é 1 Crônicas. O que Davi podia ter feito? Curtir o reinado dele, no palácio de cedro dele e tudo mais. Só que aqui olha o que ele fala. 1 Crônicas 22, 5. Davi planejava e dizia: meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência. E essa casa que ele deve construir para Yahvé deve ser de magnífica e excelência, conhecida em toda a terra e repleta de esplendor, à vista de todas as nações. Por esse motivo deixarei tudo preparado. Diga comigo, tudo preparado. Deixarei tudo preparado. E assim Davi deixou tudo planejado e preparado antes da sua morte. Se a gente vai continuar a história, fala que ele preparou os pregos, fala que ele preparou as pedras. Ele poderia estar curtindo o reinado dele. Mas ele foi preparando para que o filho dele construísse. E o Senhor me chamou a atenção nesse texto como igreja. Hoje, uma igreja que não prepara a próxima geração está fadada ao fracasso. Talvez você não tenha uma criança, talvez você não tenha um filho ainda, mas nós somos igreja e nós precisamos preparar a próxima geração. Nós precisamos deixar construído para essa geração que vem avançar. Nós não podemos preocupar com aquele chamado, com o meu chamado. Ah, porque o Senhor me levantou para isso. O Senhor me chamou para isso. Nós temos uma geração para tocar. Crianças que estão perdidas, envolvidas com telas, tão pequenininhas. Crianças que estão dominadas. E nós, como igreja, nós precisamos fazer diferença. As crianças precisam vir para a igreja e amar vir para a igreja. O adolescente, ele precisa vir para a igreja e amar vir para a igreja. Ter prazer, sabe por quê? Porque as bandejas afora estão aumentando. A palavra do Senhor diz assim, esse dia o William, no estudo bíblico, ele falou sobre essa palavra, que fala assim, que fala da antiga serpente, o dragão, a antiga serpente. Antigamente era pequenininho, agora é um dragão, gente, cresceu, é a antiga serpente, cresceu. E aonde que esse dragão está escondido? Aonde que o inimigo está escondido? Atrás de tudo. Não deixe os seus filhos, não deixe as crianças envolvidas com internet sem ser monitoradas. Quando a Mais era pequena, não sei se vocês vão lembrar, se é aquele filme, acho que todo mundo vai lembrar do Let It Go lá. E aquilo ali foi uma febre no Brasil. Então, ela ficou assistindo muito aquilo. Aí ela colocava aqueles vestidinhos, ela fazia os vestidinhos dela lá com tecido, com pano, e ela ficava, let it go. E assistia de novo. É algo muito atrativo. É muito atrativo. Mas eu comecei a ter problema. O sono dela não era o mesmo mais.
tinha um sono tão inquieto. E ela sempre foi muito tranquila. E eu falei, mas tem alguma coisa errada. Eu comecei a falar, tem alguma coisa errada. E aí, ela sempre foi de cantar muito louvor. Mas aí eu comecei a prestar atenção. Uai, livre estou, livre estou. Você está cantando livre estou, livre estou? Isso não é um louvor, que louvor é esse? Isso não é bom. Uai, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, vem cá. A partir de hoje, é tantas horas. E tem aqui, ó, isso aqui. Se você quiser assistir, tem essa seleção aqui, ó. Aí passei para ela. Gente, vou tirar com a mão. Aquele incômodo, aquela perturbação da noite. Foi tirar com a mão. A palavra fala de um outro rei chamado Ezequias. Esse rei, ele teve uma enfermidade para morrer. E ele começa a orar a Deus. E ele fala para Deus assim, a sepultura não pode te louvar, só os vivos te louvam. E foi muito bonita a oração dele, foi muito sincera, e Deus concedeu a ele mais tempo de vida. Mas antes disso, Deus fala para ele algo muito sério. Coloca a sua casa em ordem. Fala que esse rei foi um dos reis mais bem-sucedidos de Israel. Próspero. Um cara que trabalhava muito. Diz que ele era tão inteligente que até hoje tem algo lá que ele fez lá, uma engenharia que é admirada e é algo muito sério diante dos engenheiros de hoje, que é uma canalização lá de um rio. Diz que é algo fenomenal, de tão inteligente que esse cara era. Próspero, o que ele colocava as mãos prosperava. Mas sabe de uma coisa? O filho dele foi um dos piores reis de Israel. Talvez enquanto ele estava fazendo aquela engenharia toda, o filho dele estava lá na casa dele. Não tinha celular. Mas se fosse nos dias de hoje, quem estava doutrinando ele era o tablet. Talvez enquanto ele estava ocupado demais, quem estava ensinando era porque havia muito escravo. O povo de Israel tinha muito escravo de outras nações. Eu imaginando, tá, gente? Isso não está na palavra, tá? Eu com a minha mega mente, tá? Eu imaginando, imagina só ele lá trabalhando e alguém que ele deixou responsável. Talvez não era alguém de Israel que conhecia a palavra de Deus. O Rogério falou algo essa semana, a criança foi feita para ser conduzida. Foi isso que você falou, né? Conduzida. Ele falou algo muito interessante. Deus foi testificando as coisas para me falar aqui, diante daquela conversa também que o Rogério tinha falado. Ele falou, Deus fez... a criança, ela tem necessidade de ter limite. Ela tem uma necessidade de ter limite. Ela quer uma hierarquia sobre ela, ela precisa disso, ela procura isso. Ela necessita. Não é o contrário. Mas hoje, a dona Zeda faz... A dona Zeda coloca os ingredientes para as crianças. Aí elas batem o pé. Ai, é mais fácil eu dar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu ensinar aqui vocês agora, que eu tenho 4 filhos.
não, e um choro, e uma cara feia, vai passar. Ame muito, abrace muito, mima com amor, mas saiba falar não. Saiba o porquê e quando falar não. Porque nós nos preocupamos muito, o Cortella já fala isso, nos preocupamos muito com que mundo vai ficar para os filhos. Mas nós temos que preocupar ao contrário, que filhos nós vamos deixar para o mundo? Quem é que nós estamos passando? Não tenha medo, se você tem filho adolescente, pré-adolescente, não tenha medo de cara feia. Não tenha medo. Quantas vezes eu tive que falar não e ficar muito chateada por falar não? Por esse não, muitas vezes, me custasse horas de sono. Porque eu tive que falar não. Mas hoje eu fico vendo, né? Os meus filhos estão crescendo e começou a ter filhos. Então, muitas coisas nós vamos começar a entender. Quando a gente tem os nossos filhos, a gente começa a entender tantas coisas que os nossos pais falavam. Tantos nãos que eu recebi, meu Deus. E muito sim também. Muito sim. Derrame amor, gratidão. Eu não sei como é o pensamento de cada um aqui, mas eu já tive que pedir perdão para os meus filhos por alguma atitude. Não seja egoísta e nem orgulhoso ao ponto de não falar perdão, porque eu errei aqui. Eu já tive que falar muitas vezes, pedir perdão. E entendi, muitas vezes, não com palavras, mas com atitudes da minha mãe pedindo perdão também. Porque a gente tem que saber ler as atitudes das pessoas. Talvez aquela pessoa não vai ter a mesma entendimento de te pedir um perdão. Renata, me perdoa porque eu falei com você, minha filha. Talvez a pessoa não vai ter isso. Mas ela vai ter uma atitude com você. E aquela atitude é um pedido de perdão. Sabia que nós temos que aprender a ler os pedidos de perdão? Porque nem todo mundo sabe pedir perdão. Eu não sei porque estou empescado, gente. Pelo amor de Deus, eu estava aqui não. O perdão. Ele te faz leve. Ele faz você se conduzir melhor. Tira. Olha só. Eu não sou de ficar tendo visões assim, não. Mas me vem na mente algumas coisas. Mas é como se... Presta atenção agora no que eu vou falar. Você andasse. Tá indo, tá tudo dando certo. Mas de repente você é alavancado para trás. Não sei se alguém sente isso muitas vezes nas suas vidas. O perdão pode te liberar. Sabe esse elástico que te puxa para trás? Que você tá indo lá e começa a ficar pesado? Perdoa seu pai, perdoa sua mãe. Perdoa. Passou, gente. É um novo tempo. Ah, mas eu não consigo conviver. Só perdoa. Libera seu coração.
seja livre para você romper. Não traga falta de perdão dos pais. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Vem com a tua cura, Senhor Deus, sobre o teu povo, Pai. Glória a Deus. Vem com a tua cura, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aí talvez você fale assim, mas eu não consigo. Eu não sinto que eu devo. Não é o que você está sentindo. Não é pelo sentimento. É uma decisão. Amém. Hoje eu decido romper. Eu decido perdoar meus pais, eu decido perdoar meus irmãos. Me lembrei aqui agora de José. José prosperou tanto. Ele foi governador, Os irmãos de José jogou ele numa cova. Eu falei isso para as crianças, gente, vocês acreditam? Mas ensinamos isso para as crianças. Ai, me fez bem assim. Aí eu falei, e ele perdoou. As crianças sentem assim, como que ele conseguiu perdoar os irmãos? Aí o Vitor estava vindo, o Vitor falava, ai, é muito difícil perdoar um negócio desse. Os irmãos jogaram ele numa cova por inveja dele. Inveja. Aí, aquele homem passa por tanta coisa, enfim, ele é levado e ele vira governador. E um dia, aqueles irmãos precisam de ter um encontro com ele. Mas José, se a gente for analisar a história, ele tinha uma mágoa dentro do coração dele. E posso ser sincera aqui? Não era só dos irmãos, era do pai. Sabe por quê? Ele reclamava com o pai dele, dos irmãos. Ele tinha uma mágoa do pai dele, porque do Egito, aonde ele estava, não era longe. Ele, depois que ele ficou conhecido, ele ficou governador, ele poderia a qualquer momento ter voltado para casa para ver o pai dele. A qualquer momento, ele pegava uma carruagem de Faraó, ia com os cavaleiros de Faraó, ia aquela caravana lá ver o pai dele. Ia falar para o pai dele, os meus irmãos fizeram isso comigo e hoje eu estou nessa posição, tal. Ele poderia ter feito isso. Ele fez? Não. Nunca fez isso. E ele começou a prosperar, e ele começou a prosperar. E ele começou a prosperar. E ele foi abençoado naquela terra. E de repente chegam os irmãos dele lá pedindo. E se a gente vai decorrer a história, depois você olha essa história. Diz que José pergunta, a hora que o grito sai, gente, e meu pai ainda vive? Ele pergunta. Olha a pergunta dele. Diz que o grito de José dava para escutar em todo o palácio. Era um grito de cura. Quando ele fala, o meu pai ainda vive, é quando ele perdoa o pai dele. Houve uma cura. Houve gritos de cura quando ele perdoa o pai dele. É muito mais profundo do que a gente imagina. Pais curados curam os filhos. Filhos curados tocam o coração dos pais. Há uma promessa que o Senhor voltaria o coração do pai ao filho e do filho ao pai. É tempo de cura na igreja do Senhor, é tempo de cura no meio do povo de Deus, porque as nossas crianças, gente, precisam ser saradas. Os nossos filhos, as nossas crianças ali, elas
elas precisam ser saradas, elas precisam ser tocadas. Elas precisam estar em lares curados. Casais, se perdoem. Mães, tem coisas que a gente escuta de filho. Muitas vezes eu já ouvi algumas mães, algumas mulheres, e algumas mães falam para mim assim: eu ouvi e desceu rasgando aqui o que meu filho me falou. Eu não tive nem palavras para falar para o meu filho algo, porque desceu rasgando. Talvez você ouviu alguma coisa do filho que desceu rasgando aqui. Só que eu quero falar. E talvez você não consiga falar nada. Sabe por que você não conseguiu? Porque o seu filho não tem estrutura para ouvir o que você tem. Desceu rasgando, aí você toma um copo de água, glorificando a Deus e pedindo para Deus dar misericórdia e graça, e você vai digerir aquilo. Agora, se você falar para o seu filho naquele momento aquilo que você está pensando, você mata ele. Porque é muito fácil, a gente tem muito argumento. Pai e mãe tem muito argumento. Eu tenho muito argumento. E quando eu pego meus argumentos, eu quero falar um pouquinho mais alto. Porque eu sou dessas. Eu sou assim. Mas eu vi um dia o meu filho falar para o meu esposo assim: pai, o meu marido é muito bonzinho, gente, ó. Ele é bonzinho. Ele é bonzinho, de verdade. A brava lá em casa sou eu. Mas algumas vezes, mas quando ele fica bravo, que ele fica vermelhinho assim, aí ele falando firme, né, com o filho, né? E o meu filho falou assim: pai, eu sou um amigo, pai. Fala de boa comigo, eu te escuto, eu te obedeço. Sempre te honrei, pai. E meu marido fala para ele: perdão, meu filho, eu te escuto. É assim. Sabe que nós temos que... Eu tenho aprendido isso. Porque meus filhos vão crescendo, a vontade vai crescendo junto, gente. Tudo vai crescendo junto. E muitas vezes a gente tem mania de... Porque eu sou muito firme. Como diz a meu filho. Sou muito firme. Obrigada, Rita. Os Hitlers. Hitlers. Só que muitas vezes nós temos que ouvir também. O William sempre conta o testemunho do Gabriel. Ele teve que conversar com o Gabriel. Ele sempre fala que não é pra... E Deus constrói amizades entre pais e filhos. E o Senhor tem colocado isso no meu coração, foi pro lado do perdão, não estava anotado aqui, volta para cá. E esse rei Ezequias, voltando aqui para Ezequias, vocês lembram, né, do rei Ezequias? Legal. O legado do rei Ezequias, o filho dele foi um dos piores reis. Mulher é assim. Então nós temos que nos preocupar e nos atentar para sermos para as nossas crianças hoje pais que ensina, que direciona, que ama, que busca em Deus, ensina a palavra de Deus.
Hoje em dia as pessoas estão olhando para as nossas crianças. E as pessoas se atraem com elas, assim, com a diferença delas. Então, ensina a palavra de Deus, que eles têm tanta ousadia que a gente não tem. Eles têm uma ousadia que a gente não tem. O Theo prega lá na creche, ele desenha lá Deus. A professora pergunta para a Rilane, o que ele escreveu aqui? Ensina a palavra de Deus. Porque nós vamos ter uma geração abençoada. Amém? Eu convido vocês a colocar de pé. Eu creio que deu para passar o recado, né? E o Senhor que nos levou a falar de perdão. Feche seus olhos nessa hora. Começa a sondar seu coração, começa a buscar se porventura ainda tem alguém que você precisa perdoar, liberar. Não vai para casa com isso, não. Entrega hoje no altar do Senhor. Fala, Senhor, é difícil eu perdoar. Não é fácil. Mas eu não quero ser puxado para trás. Eu não quero que isso atrapalhe o meu caminhar. Eu não quero que essa falta de perdão atrapalhe os meus relacionamentos. Eu não quero que essa falta de perdão venha bater a minha alma. Mas hoje eu libero a vida dessa pessoa. Eu perdoo. Não pelo que eu estou sentindo, mas pelo que o Senhor está falando, pelo que o Senhor está ministrando no meu coração. Eu entrego no teu altar todas as vezes que eu fui ofendido, que eu fui ofendida. Eu entrego no seu altar, Senhor, para que meu coração seja curado. Para que a minha vida seja liberada hoje, em nome de Jesus, para viver coisas novas, para desfrutar de momentos novos, Senhor Deus, para conquistar coisas novas, para romper em todas as áreas. Eu perdoo todos aqueles, Senhor Deus, que por algum motivo me sentiam ofendido, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aí na sua oração você pode falar aí com Deus quem que você quer perdoar, quem que você quer liberar. O Senhor, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Ele é fiel, Ele traz a cura, Ele traz a restauração. Da mesma maneira que José foi curado naquele dia, hoje o Senhor derrama uma cura neste lugar. Em nome de Jesus. Talvez a ferida ainda está aberta. E o Senhor quer tirar tudo aquilo que está machucando ainda mais essa ferida. Mas para isso, você precisa perdoar. Em nome de Jesus. Não vai ser algo que você vai sentir do dia para a noite, mas é uma decisão que você precisa tomar hoje. Em nome de Jesus. Senhor Deus, e também, Senhor Deus, como igreja, Senhor Deus, como pais, nós queremos orar pelas crianças, Senhor Deus, por cada criança, Paizinho querido, as crianças daqui da igreja,
os filhos dos nossos amigos, Pai, que estão à nossa volta, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, ó Pai, construir, Senhor Deus. Construir, Pai querido, preparar, Senhor Deus, materiais. Preparar elas, Senhor Deus, para que elas possam construir, Pai querido, para o Senhor. Que nós possamos deixar um legado, Pai, na vida dessas crianças, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que essas crianças, Senhor Deus, tenham prazer em vir para a Tua igreja, Pai, como nós temos visto, Senhor Deus, que elas gostam, elas amam estar na Tua casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a cada dia, Senhor Deus, que eles cresçam em sabedoria, em graça do Senhor. E que o Senhor marque a vida dessas crianças, Pai querido, em nome de Jesus. Que, ó Deus, nós não tenhamos que impor, Senhor Deus, para os nossos adolescentes que eles devem estar na casa do Senhor, mas que sejam, ó Deus, por decisão deles, Pai querido, amar estar na Tua casa, Papai. Nós declaramos isso sobre cada criança, Senhor Deus, que eles venham crescer na Tua casa, amando, Senhor, estar aqui. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, por esse dia, Senhor Deus. E que essa palavra, Senhor Deus, venha frutificar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente eu não posso viver longe do Seu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do Seu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do Seu abraço, Senhor. Abraça-me. Com os Teus braços de amor, com os Teus braços de amor. Aleluia. Glorifica o Senhor, vem com suas palmas. Aleluia. Amém, que bênção. A pastora falando sobre perdão. O perdão é uma prisão. Quando a gente não perdoa, é só a gente que fica aprisionado. É uma prisão que às vezes a gente pensa, eu vou esperar sentir
alguma coisa para me perdoar. Perdão e amor não é sentimento, é decisão. Se a gente realmente decide em perdoar, a prisão liberta primeiro a gente. Né? Então a gente tem que tomar essa decisão de realmente perdoar. Não fica esperando o sentimento vir, não, porque ele não vai vir, não. É uma decisão. Eu vou perdoar. Né? E muitas vezes a gente tem tomado muitas decisões na nossa vida. E uma dessas, e o perdão é uma que liberta. Liberta. Isso, a pastora falando sobre filhos, e é uma coisa que, quando a gente perdoa, a gente está ensinando os nossos filhos também a não ser aprisionado pela falta de perdão. Né? Porque nós somos exemplo dos nossos filhos. Se a gente não perdoa, eles não vão aprender a perdoar. Né? E é uma prisão que às vezes até adulto ele vai carregar, ele vai ser aprisionado por isso. Então vamos liberar perdão, é a decisão. Tem que decidir, hoje eu vou perdoar, é uma decisão. Saber ser perdoado também, né? Porque a gente também é suscetível de cometer erro com as pessoas. Então a gente também necessita de um perdão. Por isso mesmo a gente também tem que perdoar. Uns perdoando os outros, sempre, né? Sempre. Todos Às os vezes também a dias. gente tem que se perdoar. A gente perdoa todo mundo, mas a gente não se perdoa por algum erro. Isso também é muito importante. Né? Analisar, saber que a gente também tem direito a uma nova chance. Que a gente também é suscetível de errar, como todo mundo. Então a gente tem que se perdoar. E quem vai fazer, né, todo esse trabalho, a gente pensa, não, é uma decisão, eu vou perdoar, mas quem vai fazer tudo isso é o Espírito Santo. Amém. É Deus que vai estar agindo, não é as nossas forças, a gente não tem força nenhuma, mas é o Espírito Santo. E no começo do culto, eu falei sobre o Augusto Cury, acho que muita gente conhece, ele é autor de vários best-sellers, e ele fala que ele era um dos maiores ateus que existia. E ele falou assim, mas Jesus é tão falado, né? Tanta gente conhece Jesus, e eu vou ler e estudar sobre ele. Quando ele começou a ler sobre Jesus, ele se converteu. E ele escreveu, o homem mais inteligente do mundo é Jesus. Então, a gente acha que a gente está sozinho, não tem força para perdoar, para amar. A gente não está sozinho nunca, né? Esse Deus que é verdadeiro, ele transforma vidas de pessoas extremamente inteligentes, né? Como o Augusto Cury. Ele foi ali, vou estudar, porque eu vou confrontar, porque não é possível, tanta gente adora a Jesus, como assim? Não tem como, né? É algo sobrenatural. Jesus é o maior exemplo. A pastora falando sobre legado, não tem ninguém que deixou um legado tão grande, maravilhoso, que transforma vidas, que foi o legado de Jesus. Né? Não tem como não adorar e servir esse Deus. Amém? Agora a gente vai estar passando pelo momento de dízimos e ofertas. Não fiquem constrangidos, né? Quem não veio preparado. Vou estar lendo um pequeno versículo, está em Deuteronômio. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Amém? Quem estiver preparado, pode estar. Querido, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, Deus amado, pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Agradeço, Deus amado, pela palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações.
que isso seja, ó Deus amado, uma realidade em nossas vidas, Senhor. Que venhamos, Senhor, ó Deus amado, a praticar, não somente, ó Deus amado, teorizar, mas praticar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Que sejamos exemplos, Senhor, dos nossos filhos, para as pessoas, Senhor, que estão ao nosso redor. Que tudo isso seja uma verdade, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Porque sabemos, Senhor, que é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor, Deus amado, que nos dá força, Pai amado, para, ó Deus amado, viver essa vida maravilhosa que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós somos únicos, Senhor, cada um aqui é único, cada um foi feito pelo poder das Tuas mãos, Senhor. E somos, ó Deus amado, com certeza, Senhor, amado por Ti. Nos dá uma semana, ó Deus amado, de graça, ó Deus amado, de sabedoria, Senhor. E agradeço, Senhor, Deus amado, pelo privilégio, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E filme do Rei Davi. Amém? A minha esposa, depois a Cláudia ministrando, falando de perdão, e me veio à memória algo que eu vejo o pastor ministrando sobre os jovens quando quer casar, né? Normalmente os jovens, eles sonham e eles ficam pensando na mente o tipo de garota ou garoto, né, que eles querem casar, né? Muitas vezes são exigentes. Eu lembro de um rapaz de uma igreja ali de Toyokawa que dizia assim: eu quero casar com uma americana, olho verde, loira. Ok? Amém, né? Ora, de repente, você não pode fazer. E muitas vezes as pessoas colocam mesmo alguns pontos, né? Ou que acham interessante, que a pessoa que Deus está preparando para ela precisa ter. E elas estavam ministrando e eu pensando sobre isso, porque normalmente quando nós exigimos algo de alguém, nós também temos que oferecer algo à altura, vocês não concordam? Porque como que funciona esse negócio aí? A pessoa quer que você seja perfeita nas suas atitudes e às vezes ela não é. Aí fica difícil. Então, na verdade, essa questão do perdão, de pai para filho, de filho para pai, de amigo para amigo, ou seja lá quem for, precisa ser recíproco, não é, irmãos? Porque às vezes as pessoas se tornam muito exigentes, né? Eu exijo que seja assim, assim, assim. Normalmente isso acontece com os pais. Eu falo comigo, eu tive 4 filhos e muitas vezes eu fui muito exigente com eles. E de verdade, os meus filhos às vezes falavam para mim: pai, eu sou seu amigo. A hora que o negócio apertava pro lado dele, ele falava para mim: pai, eu sou seu amigo, cara. Fala comigo assim, tranquilo, que eu vou te obedecer. Amém. Não é, irmãos? E assim nós temos que também, né, ter o nosso coração quebrantado, fazer a nossa parte, amém? Que o Senhor trabalha, né, na reciprocidade de cada um, amém? Que possamos permitir que o Senhor realmente nos ajude a liberar perdão, a pedir perdão, a se perdoar, né, a se perdoar a si próprio, porque muitas vezes as pessoas cometem erros e não conseguem se perdoar a si próprio. Se entristece, mas não consegue se perdoar a si próprio. E é necessário, amém? Aleluia. Eu gostaria de chamar a diaconisa Neuci aqui à frente, amém? Ela vai estar falando sobre o chá de mulheres. Acredito que já foi tomada algumas decisões e tem novidades. Amém. Então, o nosso chá será dia 30, né? Nós vamos ter vários sorteios de brindes lá, né? E eu queria que vocês chamassem as pessoas, amigos, amigas, né? Porque são várias mulheres, né? Chamassem suas amigas, né? Porque será um evento para 80 pessoas, 80 mulheres, né? Então, se você puder chamar as pessoas, né? E será uma tarde assim abençoada, onde as pessoas vão receber uma palavra de esperança para a vida, né? Porque nós vivemos num tempo tão difícil, onde as pessoas estão com a alma cansada. Você sabia que as pessoas hoje
o estresse da vida delas, é porque falta o descanso em Deus, porque as pessoas não desfrutam desse descanso em Deus, e as pessoas precisam disso, precisam de ouvir, principalmente a mulher, que é mais sobrecarregada. Ela precisa de uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra para você olhar para a vida com um outro olhar, né? O nosso primeiro evento que a gente fez foi uma bênção, né? A gente teve a mãe da Viruane, que trouxe uma palavra para nós, né? E foi uma bênção. E que esse outro também, que a igreja esteja orando, porque vai ser um evento inesquecível para essas mulheres. Amém? Eu queria contar com toda a igreja, né, nas orações e chamar as amigas. Tá bom? Amigas, mas só queria fazer uma pergunta, na verdade, sobre as crianças. Já percebeu isso? As crianças acima de 12 anos não vai pagar, tá? Não, abaixo de 12 Eu sou criança. Olha, então ninguém paga, né? Só vai abaixo de 12 anos não vai pagar, tá? Acima aí vai pagar. Mas é um valor bem mínimo mesmo, que é para ajudar o orfanato no Brasil, né? Que a gente também, na verdade, o chá, na verdade, não seria cobrado. Mas como a gente vai abençoar o orfanato, os orfanatos e abrigos no Brasil, então será cobrado 1.000 ienes, tá? Para todo mundo ter uma tarde bem abençoada mesmo, tá bom? Amém? E alguns homens vão estar sendo escalados para trabalhar no dia, para servir. Amém? As mulheres vão ficar lá de boa e a gente vai trabalhar. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Amém? O Senhor é bom e tem feito grandes coisas no nosso meio. E eu creio que muito mais o Senhor ainda fará. Glória e glória em nome de Jesus. Amém? Então vamos contribuir com este evento, vamos contribuir com este ministério, porque a obra de Deus é grande, irmãos. Amém? E glória a Deus por sua vida. Amém, queridos? Que nos ajudem na obra do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amém? Para nós terminarmos o nosso culto. Pai, no nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor Deus, por mais um dia na Tua presença. Ó Deus, porque o Senhor está aqui, Senhor, porque nós estamos aqui. Porque o Senhor habita em nós, o Senhor faz morada em nós, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Ó Pai, obrigado porque o Senhor tem ministrado, tem falado conosco. O Espírito Santo tem nos convencido da verdade do Senhor. Ó Deus, o Espírito Santo que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. E nos conduz, ó Pai, à Tua presença, nos conduz, ó Deus, a viver uma vida reta nos caminhos do Senhor. Ó Deus, nos conduz à eternidade, Pai. Nós nos alegramos no Senhor. Pedimos ao Senhor, nos ajuda, Pai, a perdoar. Nos ajuda a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, Senhor Deus. E a liberar perdão, ó Deus, e a receber perdão. E nos perdoar a nós próprios, Senhor. Porque, Senhor Deus, nós precisamos viver na Tua presença uma vida de liberdade. Porque foi para isso, para viver em liberdade, que Cristo Jesus nos libertou, Pai. Eu te louvo e te agradeço por toda a obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela vitória que o Senhor tem dado ao Teu povo. Pai, eu te agradeço pela vida do Telzinho, Senhor Deus, que o Senhor tem dado saúde, restaurado a vida do Teu filho. Louvamos o Teu santo nome, somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, é demais, Senhor Deus, os enfermos que nós temos orado, Senhor Deus, ó Pai, o tio do Ilha, a minha mãe, Senhor Deus, ó Pai, alcança, toca com o Teu poder, Senhor Deus, libera da Tua cura, Senhor Deus, a tia do, ó Pai, do Mário, Senhor Deus, que também necessita do toque do Senhor. Restaura a vida da Tua filha, salva ela. Nós oramos por salvação, que o Senhor alcance a Tua filha com salvação, Senhor, no nome de Jesus. Nós bendizemos o Teu nome, gratos ao Senhor, e pedimos a Ti, Pai, nos dê uma semana de vitória na Tua presença. Que a presença do Senhor esteja com cada um de nós aqui. Encha as nossas vidas, encha as nossas casas. Acampa os Teus anjos em volta dos nossos veículos, Pai, no nome de Jesus.
dando proteção para o teu povo, dando proteção para a tua igreja, Senhor, no nome de Jesus. E que essa semana seja uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça, em nome de Jesus. Que o Senhor revele a ti a sua face de amor e te conceda paz, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, aleluia, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Glória a Deus, amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Meu filho, fala. Prazer te conhecer. Eu fiquei sabendo que você é eu tenho. Fala aí, quer abrir um salão aí? Pra fazer o louvor? Logo a gente vai comprar uma bateria, né? Já tá comprar uma bateria. E, na verdade, a gente precisa alugar um lugar para sair de Janeiro, porque aqui não pode. Mas deixa ele cair. Calma. Vem por aqui. vai, Por aqui. nós temos Não, minha filha, passa. pra somar com a gente precisa de corpo. Aí tem meu menino, assim, né? Eu acho que você vai conhecer, né? Só que hoje eu dei todos os presentes pedestais, que chegou no meu carro, eu fiquei de carro de mulher depois do carro. Tal, né? Mas assim, já dá pra fazer um ensaio, né? Dá pra fazer Agora você ainda vai? Vou, 10 e meia que eu já vou. Olha o celular do homem aqui.